Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde aqui? No nosso canal LA Esportes. Já vou te convidar de antemão, tá chegando pela primeira vez? Te inscreve no canal, do ladinho lá tem o sininho das notificações para tu ativar, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa aqui embaixo o teu comentário. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, majestoso no Morumbi, partida válida pelo Brasileirão. Empate por 1-1. Gols da partida de Yuri Alberto e Éder. E a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui relacionados a esse grande jogo, tá? Vou começar dizendo que esse empate não foi bom para ninguém. Até porque, se analisar o panorama na tabela de classificação, o empate é ruim para os dois. O São Paulo continua na parte de baixo, né, na segunda parte da tabela, e o Corinthians perde a chance de assumir a vice-liderança, fora o fato de que a distância em relação ao líder Palmeiras aumentou, tá? E o mais importante de ser ressaltado é que o empate ele tem um gosto ainda mais amargo porque ambas as equipes tiveram chances claras de vencer. Essa que é a grande verdade, tá? O Corinthians, por sinal, pela primeira vez nesta edição do Brasileirão, sai do G4 e, no caso, esse jogo também entra naquele contexto de que estava focando na Copa do Brasil. Mas, principalmente no panorama, né, das escalações, o Corinthians poupando, por exemplo, Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto, o São Paulo mandando uma equipe praticamente reserva. Inclusive, por falar em escalações, vamos a elas, né? O São Paulo, a equipe mandante, foi a campo com Felipe Alves no gol, Rafinha na direita, dois, né? Que até adaptava para três zagueiros, Luizão, o Miranda e também o Ferrarese, dois volantes, no caso, Colorado e também o Thales, dois meias, o Galopo e o Igor Gomes, lá na frente o Éder e o Bustos, tá? O Corinthians foi a campo com Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Gil e Balbuena na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano eram os três, né, meio-campistas. Lá na frente, Gustavo Mosquito pela direita, Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto como principal referência do setor ofensivo. Lembrando que esse jogo ele também serviu, né, para alguns tabus serem mantidos. Que, por sinal, há 11 jogos, o São Paulo não perde para o Corinthians em seu estádio, no Morumbi. E, no caso, a última vez que o Corinthians venceu o São Paulo dentro da casa da equipe do Tricolor Paulista foi em 2017, ano em que o Corinthians, no caso, foi campeão brasileiro pela última vez. E, se a gente também for até abranger esse confronto para Corinthians versus Rogério Ceni, ainda um fato também muito interessante, porque o Rogério Ceni, desde o seu retorno, não sabe o que é perder para o Alvinegro Paulista. São 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Então, realmente, o Rogério Ceni sabe como jogar contra o Corinthians. Vamos falar das duas etapas, até porque no primeiro tempo o clássico começou de maneira fria, né? Como estava também à tarde, noite ali, né? De São Paulo, tá? Até que um golaço de Yuri Alberto, ele mais uma vez se prova decisivo num jogo grande, embora ele também tenha perdido outras oportunidades, tá? Mas fez um golaço, a gente tem que ressaltar, por sinal de perna esquerda, que não é a perna boa dele. Depois de uma bela troca de passe, uma bela trama entre ele, o Roger Guedes e também o Juliano, ele acerta um chute de rara felicidade e marca um golaço no Morumbi. Cenário perfeito para o Corinthians, estava quebrando o tabu, reassumindo a vice-liderança, né, depois de algumas rodadas fora dessa posição. E tava, né, um cenário bacana. Até que o São Paulo respondeu, com o Thales mandando para fora, né, em boa chegada, uma boa trama aí do São Paulo também, e o lance polêmico da primeira etapa. No caso, o pênalti do Gil no Éder. Assim, depois de uma longa revisão do VAR, o pênalti foi assinalado, o árbitro, né, que no caso passou um longo período para poder revisar o lance, né, ali mais de 4 minutos mais ou menos, e no caso o Éder foi para a marca da cal, bateu e converteu, bateu no meio do gol chamado pênalti da segurança e acabou fazendo o gol ali de empate da equipe do São Paulo. Lembrando que nesse lance o Gil acabou levando o cartão amarelo, mas assim, ó, a revisão do VAR ela se baseava em alguns aspectos, e quais são eles? Vamos lá. Primeiro, o Éder estava ou não impedido? Claramente não estava. As linhas foram traçadas e o Éder estava em condição legal. Segundo ponto, a dúvida se o ponto de contato que ocasionou, no caso, a falta no Éder foi fora ou dentro da área. Terceiro ponto, se o zagueiro do Corinthians merecia ou não ser expulso. Vamos lá. Vamos aqui debater sobre cada um deles, tá? Primeiro, não estava impedido. Isso a gente já tem a certeza, não tem nem margem para debate aqui. Vamos lá. Dúvida entre fora ou dentro da área. Assim, eu vi com mais detalhes depois do jogo os melhores momentos e eu tive a impressão de que o contato se inicia fora da área,
mas aquele que provoca a queda, né, do Éder dentro da área, né? Ficou essa dualidade aí. Isso poderia causar uma dúvida, como causou no próprio VAR. E o terceiro aspecto, o Gil merecia ter sido expulso ou não? Sim, em ambos os casos. Ou se a falta é fora da área, ou se a falta é dentro da área. E aí tem gente que pode até querer né, mais explicações do porquê que ele seria expulso nas duas ocasiões. Vamos lá. Tem aquela regra que quando ocorre a falta e ela é fora da área, e no caso o jogador não é expulso, até para não ter... O jogador é expulso, na verdade, falta fora na área e expulso. E quando acontece o pênalti, ele... para não ser punido duplamente, como a gente fala, ele no caso, marcada a penalidade e dado o amarelo. Mas nesse caso, por que o Gil deveria ter sido expulso nas duas ocasiões? Por um único aspecto bem simples da gente dizer aqui. Ele não disputa a bola em nenhum momento. Ele só vai no corpo do Éder para desestabilizá-lo e numa chance clara e manifesta de gol em que o atacante São Paulino, né, iria ficar, né, de cara a cara com o Cássio. Gil, portanto, era o último defensor. E por ele não disputar a bola, merecia ter sido expulso. Errou, pelo menos na minha percepção e também na percepção lá da central do apito, da transmissão, no caso, a arbitragem do jogo. E aí, passou, né, o São Paulo empatou, beleza, foi para os vestiários, segundo tempo. Aí o Corinthians foi muito melhor na segunda etapa. Ninguém tem dúvidas com relação a isso. Alguns lances criados com contra-ataque na finalização do Roger Guedes. Um próprio lance em que o Roger Guedes domina, está cara a cara com o Felipe Alves e o goleiro defende com a pontinha dos dedos. O lance que o Bruno Mendes acabou perdendo, que o Yuri Alberto tentou fazer o gol e o Felipe Alves acabou defendendo. E ainda a bola na trave do Fausto Vera. Mas o São Paulo também não foi um mero espectador. Criou seus lances de perigo, uma bola na trave também do Éder e uma cabeçada do Calheri, que rendeu uma boa defesa do goleiro Cássio. Mas no panorama geral, o Corinthians muito mais encorpado e organizado na segunda etapa, especialmente depois da entrada do Renato Augusto, que a gente sabe, né? Ele dá um patamar diferente para esse time do Corinthians. O Rogério Ceni até colocou alguns titulares, Patrick, Luciano. O Vitor Pereira respondeu com o Fagner, né, o Renato Augusto, o Vital, né, que alterna ali na reserva, né, entra em alguns jogos. E no caso o panorama foi esse, empate, tabus mantidos e, pelo menos na minha percepção, o empate foi pior para quem? Vamos analisar o contexto que as equipes vêm. O São Paulo vem, digamos assim, de uma ressaca, né, de uma eliminação, de uma classificação, na verdade, histórica na Sul-Americana diante do Atlético Goianiense no Morumbi, uma verdadeira epopeia, 2-0 em que vence nas penalidades, então o clima ainda é festivo, a gente pode dizer assim. Claro, já tem uma decisão contra o Flamengo aí no meio de semana, a gente já vai falar esses detalhes. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, o calendário do Corinthians, vem de um empate contra o Internacional em casa. Então já vem de pontos perdidos dentro dos seus domínios, em que estava vencendo, tomou um empate. Agora, além de empatar, onde tinha claras chances de vencer, mantém o tabu, como a gente citou, que há 11 jogos não vence o São Paulo no Morumbi, desde 2017 não sabe o que é vencer na casa do seu rival, e ainda a questão do Rogério Ceni contra o Corinthians. Fora o fato que a distância do Timão hoje para o Palmeiras é de exatos 10 pontos. Então, possibilidade de título hoje é aquele 1%, né? Para ser ainda bem esperançoso, podemos dizer assim. E com relação ao São Paulo, na 13ª colocação, 31 pontos, tem gente que pode até estar perguntando, e a chance de rebaixamento do São Paulo? Gente, o São Paulo ele não tem elenco, né, para brigar contra o rebaixamento. Mas tem que abrir o olho? Sim, isso é um fato. Não pode só focar nas Copas e esquecer do brasileiro. Isso porque tem os seus riscos, né, dessa iniciativa, dessa atitude. O claro exemplo é o Atlético Goianiense, que no caso estava indo bem na Sul-Americana, estava indo bem na Copa do Brasil, e o cenário no Brasileirão não é nada favorável. Mas a diferença entre o Atlético e o São Paulo a gente já sabe, né? A distância hoje do São Paulo para o primeiro time no Z4, que é o Cuiabá nesse momento tem 26 pontos, o São Paulo está na 13ª colocação com 31 pontos, então a distância, uma margem até tranquila, aí de 5 pontos. Mas é claro que para os próximos compromissos da equipe do Rogério Ceni é necessário, obviamente, 3 pontos para tornar a situação mais tranquila, mais favorável, tá? E vamos falar nos próximos compromissos, né, das duas equipes. O São Paulo, na quarta-feira, vai para o Maracanã enfrentar a equipe do Flamengo, obviamente fora de casa, às 9h45 da noite, partida válida pela volta das semifinais da Copa do Brasil, precisando reverter um resultado aí de 3-1, né, a favor da equipe do Flamengo. Lembrando que não existe o critério do gol fora, então o São Paulo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão aí para as penalidades. O Corinthians, no dia seguinte, enfrenta a equipe do Fluminense na Neoquímica Arena, obviamente em casa, às 8 horas da noite, também pela volta
das semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que a situação do Timão, digamos, mais tranquila, né, na Copa do Brasil, até porque o placar agregado 2-2, então como se tivesse 0-0, né? Qualquer vitória do Timão classifica, empate e penalidades, vitória do Fluminense classifica a equipe carioca, beleza, pessoal? Empate por 1-1, Corinthians e São Paulo, clássico majestoso, só o próximo compromisso das duas equipes pelo Brasileirão. Depois disso, o São Paulo vai enfrentar a equipe do Ceará na Arena Castelão no domingo, às 4 horas da tarde. Já a equipe do Corinthians, depois do compromisso contra o Fluminense, vai para Minas Gerais enfrentar o América Mineiro no domingo às 18 horas, 6 horas aí da tarde, beleza? Então, se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo o seu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!